Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Nós iremos fazer uma exposição do verso 1 a 11. Filipenses, capítulo 1, versos 1 a 11. Irmãos, nós fazemos várias escolhas na vida. Ao longo da vida, nós fazemos várias escolhas. Por exemplo, hoje você decidiu levantar da cama e não ficar dormindo. Você escolheu tomar café e não ficar com fome. Você escolheu vir para a adoração em comunhão e não ficar em casa, ou ir a um restaurante, ou ir à praia, ou visitar os seus familiares. E ao longo da vida, nós fazemos várias escolhas. Por exemplo, amanhã os jovens acordarão para mais um delicioso dia de aula, na faculdade ou na escola. Amanhã os pais que aqui se encontram se levantarão com grande alegria para mais uma jornada de trabalho. E talvez você pegue uma rua, escolha uma rua com um trânsito cheio, congestionado, terrível. Estou quase desistindo vocês de trabalhar amanhã, né, gente? Mas é verdade, irmãos. E ao longo do dia nós iremos fazer várias escolhas que são boas para a glória de Deus. Mas iremos fazer, infelizmente, várias más escolhas que não glorificam a Deus. Portanto, irmãos, quais as melhores escolhas que glorificam a Deus? Paulo vai dizer para nós, do verso 1 a 11. Acompanhe o texto comigo. Quando Paulo diz, no verso 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Quando Paulo menciona Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, como todo bom orador, Paulo é estratégico. Como todo bom escritor, como todo bom pregador, Paulo sabe chamar a atenção dos cristãos da igreja de Filipos para assuntos que serão explicados, detalhados, aprofundados e aplicados também. Então Paulo coloca logo no início da sua saudação, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Paulo já intenciona enviar Timóteo, algo que ele vai desenvolver no capítulo 2, à igreja de Filipos, a fim de colher informações dos filipenses. E o interessante é que Paulo não começa a sua carta com Paulo, apóstolo de Cristo. Por que isso, irmãos? Essa diferença se dá porque a autoridade apostólica é bem recebida na igreja de Filipos. Essa é a igreja do Novo Testamento que possuía o melhor relacionamento com o apóstolo Paulo. Por isso não há necessidade de Paulo se apresentar como apóstolo, porque a sua autoridade não é minada nem desconsiderada. E Paulo também se apresenta como um servo. A palavra grega para servo é doulos, escravo. É isso que Paulo está colocando aqui. Ele é um escravo de Cristo, juntamente com Timóteo, que foram comprados por Cristo e agora devem viver para a glória do seu nome. Ele apresenta-se como um servo, como ele vai desenvolver isso no capítulo 3, chamando a atenção dos cristãos para imitarem o seu procedimento, e de homens que imitam o seu procedimento, como Epafrodito e Timóteo, que ele vai enviar à igreja. No capítulo 2 ele desenvolve isso. E também no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Filipos para imitar o seu procedimento, aquilo que eles viram, ouviram de Paulo, eles passem a viver. Por que isso, irmãos? Uma das máximas dessa carta é: vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Porque havia vários problemas nessa igreja. Por isso que Paulo, na sequência, vai dizer a todos os santos em Cristo Jesus.
Quando Paulo menciona a todos os santos, Paulo está olhando, antecipando para a igreja, a fim de que ela viva em união e comunhão cristã. Porque no capítulo 2, Paulo vai desenvolver, mostrando que havia quebra da comunhão. Os irmãos estavam soberbos, arrogantes e vaidosos. Estavam considerando os outros, estavam se considerando superiores aos demais irmãos. E Paulo já antecipando isso, a fim de que eles se armem com a ideia de unidade e comunhão cristã, ele já menciona aqui a todos os cristãos que estão na igreja de Filipos. Nessa igreja não havia apenas divisão entre os irmãos, havia também divisão entre a liderança. No capítulo 4, havia Evódia e Sintique, ou 2 nomes para você colocar nos seus filhos. Evódia e Sintique eram 2 mulheres que eram líderes na igreja de Filipos, que estavam rachando a igreja, dividindo a igreja, partindo a comunhão dos santos. E também no capítulo 1, havia alguns pregadores da igreja de Filipos que pregavam genuinamente o evangelho, mas com motivações falsas. Pregavam com motivações equivocadas, com inveja para causar sofrimento no apóstolo Paulo. Por isso Paulo introduz a todos os santos da igreja de Filipos. Paulo é inclusivo, irmãos, e não exclusivo. Ao longo da carta, Paulo faz a saudação a todos. No meio da carta, ele ora por todos. No final do capítulo 1, Paulo deseja servir a todos. E no final do capítulo 4, ele se despede de todos. Porque Paulo deseja que os irmãos vivam em unidade e comunhão cristã. E Paulo, irmãos, ele menciona agora a liderança da igreja. Aos santos da igreja de Filipos, com os bispos e diáconos. Verso 1 ainda, parte B. Paulo fala e trata dessa maneira, porque o apóstolo Paulo deseja que a liderança da igreja também seja unida. A liderança da igreja possa fazer com que a igreja partilhe da comunhão cristã. Parem de estar divididos e lutem, como ele vai desenvolver no capítulo 27 a 30, unanimes pela fé evangélica. Quando Paulo menciona, no verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo quer que a igreja entenda e olhe para a cruz, porque tanto o Pai quanto o Filho estavam trabalhando para a salvação deles, a fim de que eles pudessem ter graça e paz entre os irmãos. Porque essa igreja estava passando por perseguições. Essa igreja estava sofrendo ameaças de ataques dos judaizantes. E sua luta não era apenas externa. A sua luta pior era a luta interna, a divisão dos santos. Por isso Paulo diz, olhem para a cruz. Vocês receberam graça e paz da parte de Deus. Graça salvadora e fortalecedora. E paz com Deus. A inimizade foi desfeita. A paz vertical que deve desembocar na horizontal. Na comunhão dos santos. Portanto, irmãos, eu gostaria de oferecer a seguinte mensagem, que se encontra aí no seu boletim. Nós devemos fazer as melhores escolhas para a glória de Deus. Como, irmãos? E quais? As melhores escolhas que glorificam a Deus. Paulo vai dizer para nós, quando nós perguntarmos a Paulo, Paulo, quais as melhores escolhas que os cristãos podem fazer para a glória de Deus? A primeira resposta que Paulo
dá para você e para mim se encontra no verso 3 a 6. A melhor escolha é a cooperação do Evangelho. Diz o texto: agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo, irmãos, desfruta de um profundo relacionamento de amor com a igreja de Filipos. E Paulo ora com um profundo senso de privilégio de ter plantado uma igreja que é parceira no seu ministério. Paulo vai dar a razão da sua alegria. Por que é que Paulo ora com tanta alegria pela igreja de Filipos? Ele diz no verso 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, oro com alegria. Paulo não era exclusivo, irmãos, como eu disse para vocês em suas orações. Paulo era inclusivo. Oro por todos vocês. Quero que vocês saibam que vocês me alegram muito. E a razão da minha alegria, verso 5, é por causa da cooperação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, a igreja de Filipos colabora com a pregação do Evangelho desde o primeiro dia em que Paulo chegou na igreja de Filipos, ou melhor, em que a igreja de Filipos foi fundada. Atos 16, Paulo e Timóteo e Silas chegam na cidade de Filipos, encontram Lídia, uma vendedora de púrpura, rica, piedosa, mas não era salva, era religiosa. Diz o texto que enquanto o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, Deus abre o coração de Lídia para que ela atenda às palavras de Paulo. Ela se converte e convida Paulo, Timóteo e Silas a fim de ficarem na sua casa. Tanto Lídia quanto a sua família se convertem. A partir desse dia, durante 10 anos, a igreja de Filipos sustenta o ministério de pregação do apóstolo Paulo. Por isso a razão de Paulo, do seu transbordar de alegria com esta igreja, porque ela era parceira de Paulo no progresso do Evangelho. E o paradoxo, irmãos, é que essa igreja era a mais pobre do Novo Testamento. Essa igreja era extremamente pobre. Ela era paupérrima, mas ainda assim ela sustentava o ministério de pregação do apóstolo Paulo. Ainda assim ela sustentava os missionários. Ela não apenas enviava uma vez a oferta missionária. Não, eles continuavam perseverantemente cuidando do ministério apostólico. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que essa igreja sustenta o ministério de pregação quando Paulo esteve em Tessalônica pela primeira vez. Na sequência, quando Paulo esteve em Corinto. E agora, quando Paulo está na cidade de Roma. Eles sempre enviavam ofertas missionárias. Por isso, a razão de Paulo de profunda alegria diante de uma igreja tão comprometida com o avanço do nome de Deus. Diante de todo o esforço, irmãos, toda a dedicação e toda a contribuição, Paulo chega à seguinte conclusão. Verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, Paulo estava tão convencido, diante das evidências externas, de todo o esforço e dedicação da igreja de Filipos, na contribuição do Evangelho, que Paulo não utiliza o verbo no presente como você tem na sua Bíblia, estou convencido. Paulo não disse estou convencido. Paulo utilizou um verbo grego, pepoitos. Os tradutores traduzem estou convencido porque nós não temos equivalência do verbo no perfeito grego para o português. Paulo não está dizendo eu estou convencido, filipenses, da salvação de vocês, como que continuamente Paulo estivesse dia após dia se convencendo. Não! Paulo está dizendo, porque o verbo grego
no perfeito é uma ação no passado com resultados permanentes. Paulo está dizendo: fui convencido e permaneço convencido. Filipenses, eu quero que vocês saibam que toda essa dedicação, contribuição, amor pela causa do Evangelho é um sinal externo da obra interna que Deus realizou de salvação no seu coração. Paulo está dizendo: Filipenses, estou convencido que a salvação de vocês foi consumada. E Cristo e Deus continuará essa reforma até a eternidade. Como disse Paulo em Romanos 8, 29 e 30, pois ao que de antemão conheceu também os amou, e aos que amou também predestinou, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Eu quero que vocês saibam, Filipenses, que as evidências, com todo o cuidado que vocês estão dando pela causa da glória de Cristo entre as nações, desembocará na eternidade, quando vocês ouvirem de Cristo: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado, que está preparado antes da fundação do mundo. Qual a aplicação dessa verdade para nós, irmãos? Estou vendo direito o relógio ali, será que hora é aí, que eu não estou vendo nem direito? Termina de que horas, Elvi? 10h30, acho que dá. Qual a aplicação dessa verdade para nós, irmãos? Paulo está profundamente alegre por causa da igreja de Filipos, por toda a contribuição, o esforço e até mesmo o sacrifício, porque essa igreja é extremamente paupérrima e ela dá da sua pobreza para que o evangelho de Cristo alcance as nações. Capítulo 4, eles fazem uma oferta de sacrifício que sobe como adoração a Deus. Diante disso, irmãos, quais as melhores escolhas que nós devemos fazer para a glória de Deus? Será que nós nos importamos com o avanço do nome de Cristo? Ou será que nós nos importamos com o próprio avanço do nosso reino aqui na terra? Essa pergunta é da mais alta importância. Por quê, irmãos? Porque geralmente nós não nos importamos com a glória de Cristo. Geralmente nós nos importamos com o nosso próprio reino aqui na terra. Quer ter uma prova disso? Qual de vocês acordou hoje com profunda alegria de contribuir com esta igreja a fim de que o nome de Cristo seja conhecido e desejado entre as nações? Qual de vocês acordou com um profundo senso de privilégio de fazer parte da contribuição do Evangelho, que vai alcançar todos os povos, tribos, línguas e nações, para a glória do nome dele? Qual de vocês, durante a semana, após acordar, tomar café, sentar na mesa, fazer as suas melhores escolhas, pegar a sua agenda, a sua lista, pensou: devo fazer coisas para o progresso do Evangelho? Não, irmão. Isso. Nós pensamos no nosso nome, na nossa glória, no nosso sucesso, na nossa carreira, na nossa glória, e não na glória do Evangelho de Cristo. Nós pensamos em fazer as melhores escolhas para o nosso próprio sucesso, para a nossa carreira. Escolhemos tornar nosso nome célebre, construir reinos e impérios, ter o nome estampado nos jornais, melhor empresa, melhor funcionário do ano, melhor estudante, e não fazer as melhores escolhas para a glória de Deus, a fim de que os interesses de Deus movam as nossas escolhas para a glória do seu nome. Como disse Antônio Carlos Costa, o bolso dá daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração for possuído por você,
você fará escolhas não para a glória de Deus. Você fará escolhas para a glória do seu próprio nome. Você fará escolhas egoístas, mesquinhas, individualistas, que dizem respeito apenas a você e que o resto se dane. Quando nós olhamos para essa igreja, irmãos, essa igreja dá da sua pobreza para o avanço do Evangelho. E nós, irmãos, como nós temos nos portado diante do avanço do Evangelho? Antônio Carlos Costa diz que nós temos esse tipo de atitude, preferimos a nossa própria glória, nosso próprio bem-estar e não a glória de Deus, porque nós somos visceralmente loucos de amor por nós mesmos. Por isso que nós preferimos os nossos próprios interesses do que os interesses de Deus. Por isso que nós não enviamos ofertas missionárias. Por isso que nós cortamos a oferta dos missionários, diminuímos, não repassamos. Por isso que nós a atrasamos. Porque o nosso coração está possuído por desejos mundanos egoístas. Não saia daqui sem isso, cristão. Frise isso: o bolso dá daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor pela glória de Deus, você vai ser mais generoso com a glória de Cristo entre as nações. Você não será individualista, mesquinho e egoísta. Você pensará menos em si mesmo e mais na glória do nome dEle. Você fará inclusive como esta igreja, se apertará por causa da glória de Deus. O interessante é que nós não enviamos ofertas para os missionários, mas nós não paramos de trocar de carro, nós não paramos de reformar nossas casas, não paramos de consumir mais bens. Percebem, irmãos, como nós priorizamos a nossa glória e o nosso reino e não a glória de Deus? Porque as nossas atitudes externas provam que nós temos dentro do nosso coração. Por isso, cristão, quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus? Escolha fazer escolhas que glorificam o seu nome, fazendo com que o nome de Cristo seja conhecido e desejado entre as nações. Segunda verdade, irmãos, segunda aplicação sobre esse texto: seja mais generoso. Como Cristo foi generoso com você. Coloque a mão no bolso, cristão, a fim de fazer com que os missionários possam alcançar os povos, tribos e nações. Deixa eu dizer uma coisa para você: se para você tanto faz o avanço do nome de Cristo, se para você pouco importa que a glória de Cristo seja conhecida e desejada entre as nações, se para você não faz sentido, se não importa, não tem nexo contribuir para o avanço e para o progresso do Evangelho, se para você tanto faz que nós tenhamos ainda 2.000 povos sem o Evangelho, se para vocês não faz sentido contribuir com missões mundiais, mesmo diante de 6.500 línguas e dialetos que não tem sequer João 3,16 traduzido na sua própria língua. Dentre 6.500 línguas e dialetos hoje vivos, 4.000 não tem João 3,16 traduzido na sua própria língua. Se para você não faz sentido que exista ainda um complexo e absoluto nível de escuridão no Oriente, com cerca de 2 bilhões de pessoas que não ouviram o Evangelho, ou que moram em lugares que são
difícil acesso para a igreja. Se você não se importa, cristão, que existe uma tribo no sul do Saara, no ocidente, que padecem 7 séculos sem o evangelho, então você precisa nascer de novo, cristão. Porque é impossível que um cristão nascido de novo, batizado com o Espírito Santo, não colabore com a causa da glória do evangelho de Cristo entre as nações. Porque a evidência que Paulo está dizendo aqui é que o cristão que foi salvo por Cristo, ele evidencia a salvação, contribuindo com o progresso do evangelho. Segunda verdade, irmãos, sobre esse texto: quais as melhores escolhas que nós devemos fazer para a glória de Deus, se encontra no segundo ponto. A melhor escolha é a defesa do evangelho. Nós vimos até aqui que Paulo ora com profunda alegria por todo o esforço e contribuição, esforço missionário da igreja de Filipos em sustentar o avanço do evangelho. Paulo agora vai tratar de outra evidência da salvação, mencionando agora que quando a igreja defende e confirma o evangelho, ele está dando outro sinal externo da verdadeira obra interna de salvação no seu coração. Verso 7, diz o texto: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Porque, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, vocês, filipenses, participam dessa graça comigo. Irmãos, Paulo é um prisioneiro de Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso na cidade de Roma, em meados da data de 60 a 62 depois de Cristo, Atos 28. E Paulo está preso não como um prisioneiro político, não como um malfeitor, não como alguém que estava perturbando a ordem social de Roma. Paulo está preso por causa da defesa do evangelho de Cristo. E esse versículo é melhor entendido quando nós pensamos à luz de Atos 26. Quando Paulo defendeu e confirmou o evangelho diante do rei Agripa. Paulo vai desenvolver isso ao longo do capítulo 1, quando ele vai dizer no texto: estou determinado que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Então Paulo vai, diante do tribunal de Roma, defender a legitimidade do evangelho de Cristo. Porque quando nós olhamos para o contexto do Novo Testamento, e a base para as cartas do Novo Testamento é a história da igreja, Atos. Paulo era acusado pelos judeus de pregar contra a lei, contra a circuncisão, de pregar contra a aliança e de anular as promessas de Deus. Por isso Paulo está preso, porque os judeus que têm um bom relacionamento com o Império Romano acusaram Paulo. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, nem de longe pregava contra a lei, a circuncisão, contra o culto e contra a adoração, e nem anulava as promessas de Deus. Antes, o apóstolo Paulo confirmava tudo isso e dava um sentido mais profundo e pleno na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo vai para o tribunal, irmãos, e ele vai defender o evangelho com a própria vida. Em Atos 26, ele já fez isso, quando diante do rei Agripa, Paulo defendeu que o evangelho vem da revelação de Deus, que esse evangelho diz respeito a uma pessoa, Cristo Jesus, sua vida, sua obra, sua missão, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, em exaltação, entronização e senhorio sobre a criação.
Já pensou? Dizer isso diante de um tribunal romano? O imperador é Cristo, não César. Pena de morte. Mas Paulo está convencido, irmãos. Ele vai com toda a determinação de sempre. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Mas não é apenas o apóstolo Paulo, irmãos, que defende o evangelho com a própria vida. A igreja de Filipos também faz isso. A igreja de Filipos estava passando por perseguição diante da sociedade pagã de Roma. Porque Filipos é uma colônia romana. Filipos vive a mesma vida. A cidade de Filipos vive a mesma vida em miniatura da cidade de Roma. Então, como esses cristãos agora não estão querendo mais servir a César, como vocês não estão querendo mais viver os padrões de Roma, perseguição. Estavam sendo perseguidos. E John MacArthur, no seu comentário, vai dizer que provavelmente os cristãos de Filipos, assim como em todo o Novo Testamento, as outras igrejas, estavam sendo espancados, torturados e executados por causa do nome de Cristo. Paulo vai desenvolver isso a partir do verso 27 a 30, quando ele chama a atenção dos cristãos de Filipos para viverem unidos pela fé evangélica sem sentir medo. Essa igreja defendia o evangelho com a própria vida, irmãos. Qual a aplicação dessa verdade para nós? Essa igreja não defendia o evangelho apenas com a própria vida. Mas essa igreja também defendia o evangelho na sociedade. Qual a aplicação dessa verdade para nós, irmãos? Quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus, cristão? A glória de Deus interessa para você? Defenda o evangelho com a própria vida. Defenda o evangelho com a própria vida, porque esta igreja e Paulo estão emitindo uma nota para o mundo, que a glória de Deus é mais importante do que a vida. Quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus? Viva ou morra para a glória de Cristo. E mais do que nunca, irmãos, presta atenção, nós devemos nos armar com este pensamento, com essa mentalidade cristã, da teologia do sofrimento. Porque cada vez mais que o tempo se passa, Cristo se abrevia, a vinda de Cristo se abrevia. Cada vez mais nós devemos estar atentos para mensagens e exposições que tratam do sofrimento dos cristãos. Porque antes de Cristo vier, vai surgir o anticristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, surgirá o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a Deus. E um paralelo para isso é Apocalipse 17. Existem lá 10 nações que darão todo o poder ao anticristo, a fim de que o anticristo assuma todo o poder político, econômico, militar e religioso, a fim de perseguir você, os cristãos. Por isso, quer glorificar a Deus, cristão? Faça as melhores escolhas que glorificam o nome de Cristo. Viva ou morra para a glória do seu nome. Quanto mais o tempo se passa, devemos nos armar com essa mentalidade cristã da teologia do sofrimento. Porque cada vez mais os países, as nações, estão fazendo alianças políticas, econômicas e religiosas, criando um regime totalitarista e hostil ao cristianismo em todo o mundo.
Por isso, cristão, quer dar evidências de que Deus iniciou uma obra de salvação no seu coração? Viva ou morra para a glória de Cristo. Sabe por quê, cristão? Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, e precisamente para Filipenses 27-30, Paulo vai encorajar os cristãos a permanecerem firmes diante da perseguição do Império Romano. E Apocalipse não trata de outra coisa, senão que o império que está perseguindo os cristãos lá, em 90 depois de Cristo, é uma reedição do império das trevas que está perseguindo hoje os cristãos. Portanto, cristão, nós damos evidências da verdadeira salvação quando nós amamos mais a glória de Deus, morrendo pela causa do Evangelho de Cristo. Porque o Novo Testamento, e em especial o livro de Apocalipse, vai dizer que nesse tempo, muitos cristãos serão conduzidos diante dos tribunais, dos governadores, para negarem ou blasfemarem o nome de Cristo. Muitos serão mortos, torturados e executados, por causa do testemunho de Cristo. No entanto, muitos outros se envergonharão. Irão preferir salvar a própria vida do que defender a causa do Evangelho de Cristo. Por isso, cristão, você só tem duas escolhas. Ou você se alinha com o plano de Deus, que não só nos chamou para crer em Cristo, mas sofrer por Cristo. Verso 27-30. Ou você escolherá o hedonismo. Você escolherá o culto ao prazer, o culto ao corpo, ao prazer imediato, e desejará fugir do sofrimento. E isso para você será sinal de condenação. Porque o próprio texto 27-30 diz que quando eles perseveram diante da tribulação e da provação, da perseguição, isto é um sinal de salvação. E para os seus perseguidores é sinal de condenação. Como o próprio Cristo disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á a sua vida por amor de mim. Quer perder a sua vida, cristão? Preserve-a. Quer ganhar a sua vida? Dê evidências de salvação, sofrendo por Cristo e por Cristo, mostrando que a glória de Cristo é melhor do que a vida. Terceira verdade, irmãos, sobre esse texto: quais as melhores escolhas que nós devemos fazer para a glória de Deus? A melhor escolha é amarmos uns aos outros até o dia de Cristo. Versos 8-11. Diz o texto: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo. Paulo ama profundamente a igreja de Filipos, irmãos. E Paulo a ama de tal maneira e de tal expressividade, que ele ama a igreja de Filipos com a profunda afeição de Cristo. Cristo encheu o coração e o peito de Paulo com um amor sacrificial. E Paulo amava essa igreja de tal maneira que o amor de Cristo passava pelo coração de Paulo, alcançava os seus braços e abraçava os filipenses. Ele a amava com a profunda afeição de Cristo. No verso 9, Paulo faz uma oração, a fim de que os cristãos, vejam no texto, esta é a minha oração: oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e em toda a percepção.
Como eu disse para vocês, irmãos, Paulo sabe dos problemas que a igreja de Filipos está enfrentando, ele está antecipando. A igreja de Filipos vive em desunião, quebrando a comunhão. E Paulo ora para que o amor dos cristãos aumente cada vez mais no conhecimento e em toda a percepção. Quando Paulo menciona a palavra conhecimento, palavra grega, epignosis, em todo o Novo Testamento aparecem 21 vezes, diz respeito ao conhecimento de Deus. Paulo está orando para que os cristãos aumentem em conhecimento na vontade de Deus. Isso é praxe do apóstolo Paulo. Ele sempre ora por isso. Porque, irmãos, Paulo sabe do risco e do perigo de uma igreja amar sem conhecimento. Será ter anomalia, ter conhecimento sem amor. Porque ele sabe e ensinou, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Por isso Paulo ora para que os cristãos cresçam em amor, mas em amor racional, um amor que será guiado pela vontade de Deus, com toda a percepção. Quando Paulo menciona a palavra percepção, a palavra grega, dokimazen, a ideia é um provador de metal, ou de moedas, que está avaliando quais são as melhores. Paulo está orando para que a igreja de Filipos cresça em amor e conhecimento para fazer as melhores escolhas, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Olhem no texto, irmãos, verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis. Quando Paulo menciona a palavra puro e irrepreensível, puro, palavra grega elikrines, diz respeito a alguém que está girando uma peneira, a fim de retirar as impurezas, fazendo a separação entre a palha e o trigo. Quando ele menciona a palavra irrepreensíveis, a fim de que vocês cresçam em amor e conhecimento, para escolherem, para fazerem as melhores escolhas, para serem incontamináveis, sem contaminação, e irrepreensíveis, palavra grega apróskopos, diz respeito à linguagem aqui, a não ser motivo de tropeço, a não ser causa de ofensa para o outro. Resumindo em uma frase, o que Paulo está dizendo: Filipenses, eu oro, não apenas oro, encorajo vocês a buscarem o amor de Deus, a crescerem em amor e conhecimento, a fim de fazerem as melhores escolhas para serem santos até o dia de Cristo. E essa santificação, cristão, envolve a união e a comunhão dos crentes. No verso 11, Paulo vai mencionar: cheios do fruto de justiça, frutos que vêm por meio de Cristo para a glória e louvor de Deus. Frutos de justiça aqui, irmãos, não é justificação, mas é a vida piedosa dos cristãos, contexto imediato. Essa é a oração de Paulo, a fim de que os cristãos possam evidenciar nos seus relacionamentos o amor cristão. Gálatas 5, fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, paz, fé, temperança e domínio próprio do corpo, a fim de que eles não quebrem a comunhão dos santos, mas vivem a unidade e comunhão cristã. Qual a aplicação, irmãos, dessa verdade para nós? Paulo ora, irmãos, para que o amor dos cristãos cresça mais e mais no conhecimento de Deus, para fazer as melhores escolhas, para a glória de Deus, a fim de serem unidos e estarem em comunhão uns com os outros. Qual a aplicação dessa verdade para nós, irmãos? Há muitas pessoas que não buscam a comunhão dos santos. Qual a aplicação, irmãos? Qual a lição dessa verdade para nós? Pare de quebrar a comunhão dos santos. Nós quebramos a comunhão dos santos quando somos
vaidosos, irmãos. Quebramos a comunhão dos santos quando nos consideramos superiores aos outros. Quando olhamos os irmãos de cima para baixo. E pecamos contra Deus e contra a igreja, quebrando a comunhão dos santos. Quebramos a comunhão dos santos, irmãos, quando preferimos nos relacionar com pessoas com base em classe social. Quando preferimos nos relacionar com pessoas que compartilham as mesmas coisas, mas não desejamos nos relacionar com pessoas que não falamos, mas pensamos que são inferiores a nós, porque são da classe baixa. Porque a igreja de Filipos, irmãos, tem problema com a unidade e a comunhão dos crentes, e é algo que não é tratado na maioria das igrejas, isso que eu vou falar aqui. A igreja de Filipos é formada por 3 classes sociais. Lídia é rica, vendedora de púrpura, religiosa. Na sequência se converte um soldado romano da classe média. E na sequência se converte uma escrava que era possuída por demônios e fazia adivinhação. Classe pobre, classe média e rico na igreja. Inclusive eu tive conhecimento de uma igreja em São Paulo que existe a igreja classe A e a igreja classe B na favela. Nós não falamos, irmãos, mas muitas vezes nós não nos relacionamos com pessoas por causa da classe social, porque isso está arraigado na cultura brasileira. Desde os feudais, os escravos, os donos de terra. Isso não é tratado nas igrejas. A quebra de comunhão nas igrejas, porque nós não tratamos desses assuntos na igreja. Porque nós somos um país multicultural e multirracial. E é difícil, irmãos, viver com diferente. É um desafio. Por isso nós preferimos os iguais e os semelhantes. E quando nós fazemos isso, cristão, nós quebramos a comunhão dos santos. Pecamos contra Deus e contra a igreja do Senhor. Por isso, cristão, quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus? Aquilo que Deus uniu em Cristo não separa a igreja. Se Deus os aceitou em Cristo, quem sou eu e você para não aceitá-los? Se Deus os amou e entregou o seu reino, e iniciou uma obra de salvação que culminará na eternidade, quem sou eu e você para rejeitá-los? Se Deus em Cristo Jesus os amou, e se entregou por eles, e os chamou para o seu reino, e os colocou na sua família, quem somos nós para discriminá-los, para minimizá-los, diminuí-los, rechaçá-los? Quer viver para a glória de Deus, cristão? Dê um tratamento evangélico. Olhe para Cristo. Olhe para o apóstolo Paulo e veja que ele trata a todos. Ele é inclusivista e não exclusivista. Ele trata a todos com igualdade, respeito e dignidade, com profunda afeição de Cristo Jesus pela igreja. Que é um santo remédio para o seu orgulho cristão, para a sua soberba, vaidade, arrogância, petulância. Olhe para Cristo. Paulo vai tratar disso, capítulo 2, a partir do verso 5. Não se considere superiores uns aos outros. Cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? Um paralelismo antitético. É mais importante você cuidar do interesse de quem está do seu lado do que do seu próprio interesse. Seja a mesma atitude de vocês a de Cristo, que sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e indo até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, para que o nome de Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Se humilhe, cristão.
considere o outro superior. E assim você estará buscando a glória de Deus, e Deus buscará a sua exaltação, como fez com Cristo. Finalizando, irmãos, quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus? Faça escolhas que glorificam o nome dEle. O apóstolo Paulo ora com profunda alegria, irmãos, pela igreja de Filipos, porque ela coopera com o progresso do Evangelho. Essa igreja amava mais a glória de Deus do que a sua própria vida. Essa igreja amava mais a Deus do que os seus próprios recursos. Amava mais a Deus do que seu carro, do que sua casa, do que seus bens, do que sua conta no banco. Essa igreja cooperava com o progresso do Evangelho. Quer fazer as melhores escolhas, cristãos, para a glória de Deus? Priorize o que Deus prioriza. Deus prioriza a sua glória entre as nações, a fim de que o nome de Cristo seja conhecido em todas as tribos, povos, línguas e nações. Por isso, cristão, continue contribuindo com esta igreja, porque esta igreja tem compromisso com a glória de Cristo. Se alie a esta igreja, a fim de que essa igreja continue sustentando o seu missionário Tiago em Joinville, e o missionário Tony Xavier na África, o missionário Levi que vai para a África com sua esposa Bruna. Tenha compromisso com missões mundiais, aqui e lá também, a fim de que o nome de Cristo seja conhecido e desejado entre as nações. Quer, irmãos, fazer as melhores escolhas que glorificam o nome de Deus? Vive em união com seus irmãos, ame uns aos outros. Essa igreja amava Paulo, mas não estava amando uns aos outros. Por isso que Paulo no capítulo 2 diz: completem a minha alegria, tenham o mesmo amor, mesma comunhão, um só espírito, um só pensamento. Completem o meu copo, para que a minha alegria seja abundante. Amem uns aos outros, assim como Cristo na cruz do Calvário os amou. Por fim, irmãos, quer fazer as melhores escolhas para a glória de Deus? Defenda o Evangelho com a própria vida. Esteja pronto, viva pronto, eu e você, para vivermos ou morrermos por Cristo, emitindo uma nota para o mundo e para nós mesmos, que o propósito supremo da vida não é o bem-estar. O propósito supremo da vida não é, irmãos, a beleza. Ela se esvai, ela passa. Não é os bens que usufruímos na vida, nessa terra passageira. O propósito supremo da vida é a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Faça isso, cristão, e Deus certamente será glorificado. Vamos orar?